que não têm rendas altas em comparação com aqueles de renda alta. E aqui nós temos as áreas de doença, por assim dizer. A única área que é negativa, em que há melhor saúde nos países de renda mais baixa, é a saúde mental. Mas o restante tem um excesso de doenças muito importante, que talvez seja um outro fator a se levar em conta. O problema de saúde mental, que é baixo aqui. Aqui nós vemos o excesso de carga de doença no total, que é... Nos países de altas rendas, nós temos 50% da carga de doença, de rendas baixas, perdão, está mais do que teriam do que se tivessem os riscos, se nós estivéssemos nos países de ingressos altos, de rendas altas. Mas o que é mais inteligível, com todo o respeito pelos diplomáticos e pela sociedade em geral, e por nós mesmos, a carga de doença é um conceito obscuro, que tem que ser explicado e que tem muitas interpretações e discussões. Mas o que todo mundo está de acordo é que os anos de esperança de vida, a expectativa de vida, podem fazer muita diferença. E nós temos as mortes, os óbitos, a mortalidade, seja entre doenças ou adultos que morrem antes do tempo e que podem ser preveníveis. Ou seja, precisamos falar desse termo concretamente. Isso mostra a esperança de expectativa de vida nas diferentes regiões do mundo durante os últimos 20 anos. Nós melhoramos. Nos últimos 20 anos, a expectativa de vida em toda a região aumentou progressivamente. E mais, se nós falarmos de 50 anos de evolução de expectativa de vida com as estatísticas que nós temos que olhar isso com cuidado, a expectativa de vida melhora constantemente a geração de nossos pais em comparação com a nossa, e se compararmos com a dos nossos avós, não sabemos o que vai acontecer com nossos filhos, mas ela aumenta cada vez mais, como nunca. Nós somos a geração mais privilegiada da humanidade no sentido de aumento de expectativa de vida e do nosso desfrute da vida. Mais ou menos, a cada 4 e 5 dias de vida, aumenta em um dia a expectativa de vida. O que quer dizer que um garoto que nasça hoje tem uma esperança de vida um dia menor do que aquele que vai nascer no final deste workshop, na sexta-feira. E isso é muito constante. Podemos ter orgulho no sentido de que o progresso nas condições de vida, de nutrição, de acesso a serviços de saúde, a tratamentos, infecções, nos fez ter uma expectativa de vida que cada vez aumenta mais. Entretanto, a expectativa de vida é difícil de ser comparada entre países. E eu quero saber em quanto influi o caso de que a diferença de recursos de renda e o impacto que ela tem sobre os óbitos. E esse gráfico nos mostra mais claramente para a sociedade, para os seus representantes, este fato. Esses são os indicadores que nós temos mais disponíveis, que dentro dos limites nós temos como mais confiáveis e mais constantes todos os países durante os últimos 20 anos, que são de mortalidade infantil, menor de 5 anos, e mortalidade adulta, que, como vocês sabem, inclui os adultos entre 15 e 60 anos de idade. Como essas mortalidades se desenvolveram nesse período e comparar entre a região de alta renda e baixa renda. E é interessante ver que a mortalidade infantil, como vocês veem aqui, também diminui em todas as regiões de maneira constante, mas na região de alta renda, ela chega em limites quase biológicos. Nós temos uma mortalidade de menores de 5 anos na região de alta renda entre 5, 8 a cada 1000, que é relacionada a crianças de problemas genéticos ou problemas de nascença. E, portanto, aqui nós vemos o diferencial, a diferença entre os países de baixa renda e alta renda. A diferença em mortalidade menores de 5 anos tem diminuído, está representada em azul. A diferença da mortalidade infantil tem diminuído. Também se reflete no fato de que houve certo progresso no objetivo do milênio número 4, que é a mortalidade infantil. A mortalidade adulta é mais complexa. É interessante ver que de 90 a 2000 ela aumentou na região de baixa renda, e a região de média e alta renda também. Quase todos atribuem isso à AIDS nos anos 90 e atribuem ao colapso
da União Soviética aqui, mais algumas variações, e parece que voltou a diminuir um pouco na última década. E o que é importante ver aqui é qual é a diferença. A média melhorou, são boas notícias isso, mas como houve o progresso da desigualdade da saúde no mundo. E aqui nós temos a mortalidade diferencial de adultos através das décadas, mas, novamente, aqui nós temos taxas e não são interpretadas assim tão facilmente. Eu quero o número de mortes, o número de óbitos, eu quero incluir a proporção de óbitos que são relacionados à distribuição desigual de recursos. E quando nós aplicamos essas taxas diferenciais de mortalidade à população demográfica, à estrutura demográfica desses povos, nós temos o total de mortes que não haveriam ocorrido se o mundo tivesse os mesmos indicadores que as regiões de alta renda. E esse total de mortes está em torno de 20 milhões, não mudou muito. E aqui temos a distribuição de adultos e crianças aqui de diferentes regiões. É mais difícil de interpretar as diferentes regiões, porque as regiões têm diferentes totais de população. Mas o que é mais significativo aqui é que nós temos 20 milhões. 20 milhões de pessoas morrem todos os anos de uma forma constante. Não por malária, não por pneumonia, não por acidentes, não por problemas, outros problemas, mas sim por injustiças na distribuição de recursos no mundo. Essa é a conclusão. Mas o mais grave, eu creio, dessa análise é que você pode dizer, bom, 20 milhões de forma constante, com a população que cresce no mundo, talvez nós não estejamos indo tão mal assim. Mas como é que foi mudando a demografia do mundo, com exceção à população dos ingressos de alta renda, a população do mundo é mais jovem do que há 20 anos. O número de mortes no mundo é de 60 milhões e não variou muito entre 1990 e hoje. Há variações, mas não são grandes. Uma a cada três pessoas que morrem no mundo morre por injustiças na distribuição de recursos humanos, ou morre porque não temos a equidade e que seria factível, que poderíamos desejar ter 20 milhões, uma a cada três pessoas. Ou seja, concluímos que esse progresso, esse avanço entre 3 e 5, de forma otimista, vamos chamar de 3, esse avanço de um dia de esperança de vida, esse acréscimo de um dia de esperança de vida a cada 3 dias que nós progredimos, não beneficia uma a cada 3 pessoas que continuam morrendo de forma constante devido à inequidade. Em resumo, podemos dizer... Não sei se vou para frente ou para trás. Vou aqui. No, prefiero poner uma observação que essas são as inequidades globais. 20 milhões de mortes, a carga de inequidades globais. Uma terceira parte das mortes é a carga de inequidades globais. E com relação aos fatores econômicos e renda per capita, mas muitas pessoas poderiam dizer, o que acontece com as inequidades nacionais? Se os países tivessem a melhor equidade nacional, qual seria a carga de doença devido à inequidade global? E também é uma forma de se calcular isso, a carga de inequidade global é de mais ou menos 2/3 a distribuição desigual de recursos entre os países e a distribuição desigual dentro dos países a uma terceira parte. De uma forma muito geral, muito simplista, se poderia dizer que nós temos um aumento da expectativa de vida sem precedentes na história da humanidade, mas a inequidade na saúde global permaneceu parada durante os últimos 20 anos. A inequidade se traduz em 20 milhões de mortes, 20 milhões ao todo de pessoas morrem devido a essa inequidade de recursos e 30% das mortes do mundo, então, seriam isso. As inequidades nacionais contribuem para 1/3 dessa lacuna na saúde mundial.
O que é factível? Esse quadro, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, pode representar a equidade, todos avançando de uma vez. Muitos criticam porque nenhuma sociedade igualitária tem progresso. A economia necessita de diferenças para ter um motor. Esse é um outro paradigma. É o paradigma da locomotiva, que avança, mas sempre o vagão da frente da locomotiva está muito adiante dos outros. E essa é uma